Feliz sábado a todos. Nós vamos dar continuidade a esse momento especial de louvor e adoração a Deus, cantando o hino de número 70, Porque Ele Vive. Deus enviou seu Filho amado para sofrer em meu lugar. Na cruz morreu, mas vivo agora está, pois ressurgiu. Oremos. Querido Deus, nós agradecemos ao Senhor a oportunidade de estarmos em Tua casa nesta manhã. Nós pedimos que o Senhor possa falar através de Tua palavra a nós neste momento. Pedimos a Tua bênção,
Em nome de Jesus. Amém. Bom sábado a todos. Vocês estão me vendo? Cheguei. Hoje eu vim fantasiado. É Páscoa, não é Páscoa? É Páscoa que diz, não é? Na Páscoa bíblica, hoje é um dia muito importante. E a gente gostaria de estudar com você hoje a respeito da Páscoa em Israel, a Páscoa do mundo e a nossa Páscoa. Então eu vim caracterizado, acabei descobrindo ali dentro do quartinho enquanto eu me arrumava, que esse cinto encolheu com o passar dos anos. Eu usava essa roupa há algum tempo atrás e ela está encolhendo, a qualquer momento ela vai estourar. Então eu estou aqui respirando bem devagarzinho. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Êxodo capítulo 12. Vou deixar o meu cajado aqui no cantinho aqui, porque ele não pode atrapalhar a mensagem, mas eu vou precisar dele daqui a pouco. Cajado não pode ficar no chão, não. Você está doido? O que é isso? Cajado fica aqui. Apostos. Êxodo capítulo 12. Espero que vocês não se importem de eu estar vestido assim. Enquanto o calor me deixar, eu vou ficar. Começar a fazer muito calor, eu tiro. E nossa mensagem se resume em 3 partes. Como vocês estão vendo aí, a Páscoa de Israel, a Páscoa do mundo e a Páscoa nossa. Vamos começar com a Páscoa de Israel. Por isso eu pedi você para abrir a sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 12. Esta passagem é a instituição da Páscoa, quando Deus pediu os israelitas para que começassem essa festa, esse rito. Eles estavam sendo libertos do Egito, da escravidão do Egito. E o verso 1 começa a explicação dessa festa. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais. Um cordeiro para cada família. Se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Deus é misericordioso, né? Tem uns que comem mais, uns que comem menos. Ele pediu para calcular assim. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Agora eu quero que você pule até o verso 22. Verso 22 diz assim: Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, marcai a verga da porta e as suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. E quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta, e não permitirá o destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito.
quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é esse? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Vamos começar a conversar sobre a Páscoa de Israel. A Páscoa de Israel foi descrita por nós aqui nesses versos de maneira muito clara. Deus pediu algumas coisas bem específicas. Ele não foi genérico no seu pedido, porque tudo aqui tinha um significado especial. E a Páscoa, é uma palavra que para a gente hoje não significa muita coisa, significava o que a gente acabou de ler aqui no final: passar por cima. Páscoa é passar por cima. O anjo do Senhor iria destruir os primogênitos de todos aqueles que não acreditassem no Senhor. E ele passaria por cima da casa daquele que tinha o sangue na verga da porta. Então, Páscoa significa passar por cima. Não passar por cima como a gente passa na mão de alguém quando a gente quer proteger. Vou passar a mão por cima da cabeça. Porque tinha um propósito, o sinal que era o sangue do Cordeiro. Deus deixou muito claro algumas coisas nessa lista de afazeres dos egípcios. Primeira coisa que a gente precisa ver é que é um cordeiro ou um cabrito perfeito, macho, e ele seria o quê? Morto. No dia 10 eles separariam, no dia 14 eles matariam este cordeiro. Segunda coisa importante que a gente precisa entender: este sacrifício, essa morte, salvaria o primogênito daquela casa. Terceira coisa que a gente precisa aprender: para que aquele filho tivesse a libertação, tivesse a vida, além do cordeiro morrer, precisava se pintar a verga e as ombreiras da porta. Com o quê? Com o sangue do cordeiro, como está ali nessa imagem. Uma outra observação interessante: a carne assada, ela era comida, e ela era comida acompanhada de pão, mas um pão diferente. Como é que era esse pão? Sem fermento. Era um sanduíche, mas era com pão de Santa Ceia. Com pão árabe, né? Carne assada com pão sem fermento. Tinha uma outra coisa, uma quarta característica, uma quinta característica. Ervas amargas eram servidas junto com o pão e a carne assada. Que erva amarga que você conhece? Chicória. Agrião é amargo? Não. Arde, mas não é amargo, né? Boldo é amargo. Mas boldo a gente come assim, com verdura, com comida, não costuma comer, né? Mas chicória sim, né? Quem sabe a chicória, né? É outra região, é outra época, a gente não sabe que erva era essa. Ou se tinham várias ervas, não necessariamente uma específica. Certo que eles comiam erva amarga, lembrando da escravidão do Egito. E como era amargo aqueles dias de trabalho servindo os egípcios. Uma outra característica que a gente tem: comia-se em pé, calçado, com pressa, para a saída imediata à terra de Canaã. Existe uma passagem, uma palavra aqui que a gente não costuma usar muito no nosso dia a dia. E talvez você, quando leu, prestou atenção, observou que Jesus falou, diz o verso 11, comereis com os lombos cingidos. Sandália no pé, cajado na mão, todo mundo entendeu. Agora, o que é os lombos cingidos? E a palavra de Deus diz em outras passagens a respeito dos lombos cingidos. Cingir os lombos é isso aqui, ó. Só que eu acho que não vai aguentar, não. Certo é aguentar, né? Vamos ver. Deixa eu puxar o ar mais. Muito bem. Aqui, ó. Dá para correr facinho. Cingir os lombos é isso. Quando a Bíblia fala sobre cingir os lombos, ela está falando para levantar o vestido, só que não era vestido, né? Levantar para deixar as pernas livres para poder andar, caminhar, correr.
porque as mulheres entendem melhor disso do que nós homens. Mas se você tem uma roupa dessa, não é confortável você caminhar muito tempo. Eu imagino, né? Não sei. Mas o certo é que Deus pedia para eles cingirem os lombos, puxar, colocar o calçado, ficar com o cajado na mão, em volta da mesa. Eu pergunto, quem aqui janta assim? Ninguém janta assim, né? Nem eles jantavam assim. O normal é sentar, o normal é comer, é relaxar, a gente come relaxado. Mas Jesus pediu, eu quero que vocês comam em pé, em volta da mesa, com o cajado na mão, calçadinho e com os lombos cingidos. Tudo isso tem um significado. Tudo isso tem um propósito. E a última coisa, a última característica que Deus colocou na Páscoa do povo de Israel é que eles iriam, através dessa alimentação, adquirir força física para vaguear no deserto. Então, esse comer carne, comer pão, era por um propósito prático. Eles precisariam sair no dia seguinte para uma jornada andando pelo deserto. Agora, eu queria resumir isso para vocês num quadro. Vamos lá. Era para ser na Páscoa de Israel. Vamos repetir comigo. 1, 2, 3 e... Cordeiro. Eles iam ser salvos do quê? Do Egito. Tinha que passar sangue aonde? Na porta. Tinha o que para comer? Carne e pão. Tinha também uma erva. Como é que era essa erva? Amarga. E eles deveriam se arrumar, estar ajustados para sair com pressa. E essa comida iria dar para eles o quê? Força física. Agora vamos estudar a Páscoa do mundo. O inimigo é muito astuto. Nosso inimigo, desde quando Deus criou Adão e Eva, tem sido astuto para enganar a humanidade. Deus fez um cacho de uva, lindo, delicioso. O inimigo foi lá e falou, se eu pegar isso e fermentar, eu faço um negócio que todo mundo fica doido. Deus fez a cana. Aí o inimigo falou assim, dá para fazer um negócio muito legal com isso. Deus falou, eu quero que vocês peguem um cordeiro, vai lembrar o sacrifício que um dia o meu filho vai fazer por vocês. E aí o inimigo falou assim, dá para adaptar. A gente coloca um coelhinho. Deus falou, eu quero ervas amargas, que lembra como o Egito é terrível, como o pecado é terrível. E aí o inimigo falou assim, ó, um chocolatinho não faz mal. Resumindo, nós temos na Páscoa do mundo uma ênfase totalmente diferente daquela que Deus deu para Israel. Deus queria uma coisa para o seu povo. Deus ensinou uma coisa para o seu povo. E o inimigo, com muita astúcia, transformou uma festa de libertação e uma festa de perdão, uma festa de salvação, numa festa de glutonaria. E hoje, nós podemos observar que no lugar de um cordeiro macho, morto, sem defeito, nós vemos o mundo correndo atrás de coelhinho. E não apenas um coelhinho, não é macho, não, é uma coelhinha. Porque se bota ovo, é coelhinha. Nunca vi coelho botar ovo, mas também é outra coisa, é outra história. Coelhinha. Vocês sabiam por que é o coelho? Símbolo de fertilidade, símbolo de vida. Só que o cordeiro era símbolo de quê? De morte, do sacrifício. Não era um símbolo de vida, onde os ovos são símbolo de uma nova vida, era símbolo de morte. No lugar da saída do Egito, o coelhinho não salva ninguém de nada. Ele propõe festa, ele propõe alegria. Tem alguma relação com sangue? Na Páscoa a gente fala de sangue, o mundo fala, os comerciais falam de sangue? Não,
Não falam. E a gente come o quê? Come pão, carne, simbolizando, como é que é? Não, a gente come chocolate, qualquer chocolate, e é comido sem preocupação com fermentação. Pode ser qualquer chocolate, doce. Tem gente que pode até comer o amargo, né? Pode até falar, né? Não, posso comer o amargo, ou meio amargo, mas não é normal isso. A maioria come doce mesmo. E como a gente come chocolate? A gente come chocolate em pé, preparado para sair, para dar força e vigor para a gente? Como é que é? Não, chocolate é para se deliciar, é para aproveitar, é relaxar. A gente come de maneira relaxada, sem preocupação. Adquire força física? Dificilmente. Essa é a Páscoa do mundo. Esta é a Páscoa costumeiramente vista por nós. E antes que alguém pense que eu estou condenando a Páscoa do mundo, eu quero apresentar a nossa Páscoa. A nossa Páscoa é uma mistura das duas. Como assim é uma mistura das duas, pastor? Deus, quando estabeleceu a Páscoa em Israel, Ele tinha um propósito com aquilo. Deus, quando estabeleceu em Israel a Páscoa, Ele queria que o povo lembrasse que um dia o Salvador viria. Depois que Jesus veio a essa terra, o Salvador veio a essa terra, não havia mais a necessidade de oferecer sacrifícios, de comer carne, de ervas amargas, porque o Salvador já tinha vindo. Mas Deus entendeu que a gente precisava lembrar que Ele passa por cima. Ele continua passando por cima das nossas cabeças e nos libertando. Então nós temos na nossa Páscoa a Santa Ceia. A Santa Ceia foi instituída por Deus como uma substituição à Páscoa de Israel. E quando a gente participa da Santa Ceia, a gente não lembra do cordeiro, a gente não lembra de coelho, mas a gente lembra de quem? De Jesus, o nosso cordeiro. O homem que viveu sem pecados nessa terra, um cordeiro perfeito, um homem perfeito que morreu por nós na cruz do Calvário. Ele não salva a gente do Egito, mas Ele salva a gente do pecado. Esse cordeiro foi morto por nós, uma morte eterna, para nos dar a vida eterna. Por isso, na Santa Ceia, nós tomamos o sangue de Cristo, simbolizado num suco sem fermento. O fermento simboliza pecado, e o nosso cordeiro, o nosso sacrifício, não tinha pecado. Então, os olhos de Deus olham para o suco que a gente toma, sem fermento, e vê o sangue de Cristo derramado por nós. Vê o sangue de Cristo no lugar do pecado confessado do transgressor. Quando Ele olha para o pão sem fermento, Ele não enxerga você comendo pão, Ele enxerga Cristo, sendo aceito pelos seus pecados. Quando a gente toma o suco, a gente está pintando a borda da porta do nosso coração e dizendo: Senhor, passa por cima dos erros que eu cometo, perdoa os meus pecados. O sacrifício sem pecado de Jesus precisa ser aceito por nós, precisa ser assumido por nós. A gente precisa assumir a responsabilidade da sua morte. E a gente se alimenta, a gente come o pão, a gente bebe o suco, porque se alimentar é se apropriar. Quando você come um pão, você se apropria das faculdades, das nutrientes que aquele pão tem. Quando você aceita Jesus, você aceita também os nutrientes que Jesus tem para a sua vida, para te fazer forte espiritualmente, para te fazer vitorioso espiritualmente. Quando a gente se alimenta do pão sem fermento oferecido na Santa Ceia, nós estamos nos alimentando de Cristo.
Nós estamos aceitando Jesus, convidando Ele para habitar dentro do nosso corpo, fazer aquilo que a gente faria, viver aquilo que a gente viveria, tomar lugar, para que a gente não tome as nossas decisões, mas que Ele tome no nosso lugar. O pecado é amargo, por isso a gente precisa de arrependimento. A Santa Ceia é um momento em que a gente medita no quão doloroso foi para o nosso Salvador o perdão dos nossos pecados. O Egito aprisionou o povo de Israel. O pecado aprisiona você e eu às nossas tendências, aos nossos gostos. Por isso nós precisamos de libertação da escravidão espiritual. E o nosso arrependimento nos dá libertação. O arrependimento que nós encontramos em Jesus é o que nos dá paz. E a gente aceita o sacrifício de Jesus por nós. O povo de Israel se preparava para sair. E eles ficavam preparados, lombos cingidos, cajado na mão, porque eles entendiam que a terra deles não era a terra do Egito. Quando a gente participa do sacrifício, da Páscoa de Jesus por nós, a gente também precisa entender que esse mundo não é nosso. Nós não somos daqui. Nós somos de uma terra distante. Nós não devemos nos acomodar aqui. Nós não podemos nos sentar aqui e aproveitar aqui. A gente precisa cingir os nossos lombos, ficar com o cajado na mão e estar calçado o tempo todo, porque a qualquer momento Jesus vai vir. E Ele vai vir buscar. E Ele vai me levar. Se eu não estiver de prontidão, se eu não estiver disposto, se eu não entender que é urgente essa mensagem, que a pressa para a saída de Canaã é hoje, eu vou ser pego de surpresa. Por isso, durante essa semana, nós fizemos vários apelos aqui, pedindo para que você entregue a sua vida para Jesus, porque a gente não sabe o dia nem a hora em que Ele vai voltar. A gente não sabe o dia nem a hora que Ele vai voltar para você. A gente não sabe o dia nem a hora em que a morte vai chegar até o seu lar. Então o dia de nos prepararmos é hoje, é agora. A gente precisa estar preparado, de prontidão, o tempo todo, segurando o cajado, calçado. Se Jesus vier me buscar agora, eu estou pronto. Se Jesus vier me buscar amanhã, eu estou pronto. Eu faço planos aqui, mas eu vivo como se não fosse daqui, com os olhos na terra. Como é que é? Pés na terra e os olhos no céu. Por último, a nossa Páscoa tem a ver com força espiritual. Porque para caminhar até o dia da volta de Jesus, a gente precisa de força, não precisa? E a gente só encontra força espiritual no Cordeiro que se sacrificou por nós. Comendo a carne do Cordeiro diariamente, eu consigo força espiritual para enfrentar as lutas dessa vida. Só se eu estiver disposto a separar tempo a cada dia, a cada manhã, para ler a palavra de Deus e me alimentar de Jesus, eu vou ter forças para a caminhada espiritual. O ar-condicionado está chorando, está emocionado. A mensagem tocou o ar-condicionado. Deixa ele. Vamos deixar ele. E agora a gente vai decidir, né? Agora eu queria que você também sentisse a necessidade de entregar a sua vida para Jesus. Não tem nada de errado a gente comemorar, a gente se alegrar. Não tem nada de errado você comer um chocolate, você dar um chocolate para quem você gosta. Desde que seja com equilíbrio, desde que a gente não exagere na glutonaria, desde que a gente não prejudique a nossa saúde. Não tem problema a gente usar da festividade, do dia a dia, no mundo onde a gente está inserido. Mas um alerta, a gente não pode ficar distraído. A gente não pode ficar tão preocupado com os chocolates, com os coelhinhos, que a gente esqueça o cordeirinho que morreu por nós.
A gente não pode dar Feliz Páscoa sem esquecer que isso quer dizer salvação. Isso quer dizer, eu te desejo o perdão de Cristo Jesus. Quando a gente fala a respeito disso, sempre vem uma pergunta, pelo menos na minha mente. Como que eu posso retribuir tudo que Jesus fez por mim? Ele se entregou, ele morreu. Sabe qual é a resposta? Leia comigo, Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós. É dom de quem? De Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. A gente não tem nada para fazer a não ser entregar nosso coração para Jesus. E por isso, eu quero encerrar essa mensagem com um tributo a Cristo. Eu quero encerrar essa mensagem lendo o que eu acho que é uma declaração de Deus, uma declaração nossa para Deus. Eu queria que você ouvisse esse tributo como uma forma de gratidão ao nosso Cordeiro Pascual. Eu amo a Jesus e amo a Bíblia. Amo a Bíblia porque amo a Jesus. E amo Jesus por causa da Bíblia. A Bíblia é o livro mais importante da história. De Gênesis a Apocalipse, o seu tema principal é Jesus. Ele está em Gênesis como o descendente da mulher que iria esmagar a cabeça da serpente. Em Êxodo, como o Cordeiro Pascual. Em Levítico, ele é o sumo sacerdote. Em Jó, ele é o Redentor que vive para sempre. Em Salmos, ele é o nosso pastor. Em Provérbios, é a sabedoria de Deus. Ele está em Cantares, como o amado da igreja. E está em Isaías, como o maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, Deus forte, príncipe da paz. Em Mateus, ele é Emanuel, Deus conosco. Em Marcos, ele é o servo sofredor. E em Lucas, o Filho do Homem. Em João, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E em Romanos, é o justificador. Em Coríntios, é o santificador. E em Gálatas, o libertador das maldições da lei. Em Efésios, é a cabeça da igreja. Em Filipenses, é o Deus que supre todas as nossas necessidades. Em Tito, ele é a graça de Deus manifestada. Em Tiago, é o médico dos médicos. Em Pedro, é o pastor com coroa de glória. Em João, ele é o amor de Deus encarnado. Em Apocalipse, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o que era, o que é, o Senhor Todo-Poderoso que há de vir. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Sol da Justiça, a estrela da manhã. Ele é o nosso pastor, Salvador, guia, mestre, sumo sacerdote. E a Ele, tudo que somos, tudo que temos, tudo que fazemos. A Ele a nossa adoração, a nossa glorificação, a nossa exultação. Porque Ele é maior do que Maomé, Buda, Shiva, Allan Kardec. Ele é maior do que os meus problemas. Ele é maior do que as hostes do inferno. Ele é maior do que os grandes do passado e os grandes do futuro. Ele é o que é. E você também pode ser crendo nele. Louvado seja o nosso Deus. Enquanto você adora, Ele intercede por você. Enquanto você ora, Ele liberta a sua alma da opressão. Enquanto você chora, Ele te conforta e promete alegria eterna. Enquanto você louva, as cadeias que te prendem são quebradas. Te adoramos, Deus. Te adoramos, Senhor, nesse dia. Te louvamos e te exaltamos por tudo que és para nós. Louvado seja o teu nome, louvado seja o nosso Cordeiro Pascual. Amém. Quando o sol
desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com o céu. Se amigos meus me deixarem e do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como fez Jacó, eu não te deixarei, se não me abençoares, Senhor. Eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar se comigo tu ficares, meu Deus. Só o brilho dos teus olhos é capaz de devolver a esperança já perdida, a vontade de viver. Só o calor do teu abraço é capaz de me envolver no calor do teu abrigo, onde posso me esconder. Meu desejo é ser leal. Você conhece essa Meu música? desejo é ser fiel. Se você quiser cantar também, É viver o dia quero convidar você a vir aqui, já sonhando colocar com o céu. a sua vida nas mãos de Jesus. Vamos ficar em pé? Se amigos meus me deixarem e do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como fez Jacó, eu não te deixarei, se não me abençoares, Senhor. Eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar se comigo tu ficares, meu Deus. Querido Deus, como essa música disse, quando a gente está só em pensamento, pensando no teu amor, a gente fica se perguntando como a gente pode retribuir. A tua palavra diz que não tem jeito. O Senhor aceita apenas o nosso coração. Por isso a gente entrega a nossa vida ao Senhor hoje. E a gente canta como disse essa música: nosso desejo é ser fiel, nosso desejo é estar contigo. Transforma, Senhor, nosso coração conforme o teu querer e a tua semelhança. Abençoe a todos que aqui vieram, que saiam com um compromisso com o verdadeiro Cordeiro da Páscoa. Que a gente não esqueça do verdadeiro significado desta importante festa e que a gente sempre lembre do Senhor como o Cordeiro que tira o nosso pecado e nos dá a salvação eterna. Louvado seja o Senhor por tudo que faz por nós. Obrigado, Senhor. Obrigado por teu amor por nós. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.